Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar um novo conteúdo, tá bom? A gente vai começar a ver um pouquinho sobre gramática, a parte gramatical dessa unidade já do terceiro bimestre, certo? E o que a gente vai ver agora, vai começar a estudar, é algo bem simples, mas muito importante. E até dá para a gente fazer uma conexão com o conteúdo do segundo bimestre que a gente passa, que a gente viu. Inclusive, os exemplos vão ser mais ou menos nesse estilo, para vocês poderem entender. Mas eu vou compartilhando aqui o material, para vocês irem acompanhando na tela, tá bom? E aí a gente vai poder falar um pouquinho. Esse conteúdo, ele tem geralmente dois nomes. A gente pode chamar ele de possessive as, como está aqui, ou no livro de vocês que está genitive case, certo? Caso genitivo, que é um nome mais comum. Eu coloquei esse possessive as para vocês saberem que pode ser chamado assim também, que também é uma possibilidade caso vocês vejam em algum lugar. Mas vamos lá. O apóstrofo. A gente vai começar falando sobre o apóstrofo. O apóstrofo é esse sinal que a gente utiliza, que está aqui, inclusive, ó, que a gente usa com muita frequência. E ele é muito importante no inglês, porque ele é muito usado, ó, esse sinal aqui, que é como a gente chama às vezes de uma vírgula que fica em cima, né? Porque é bem parecido com a vírgula, mas ele é muito importante na língua inglesa, porque muitos tempos verbais usam ele, e mas qual é a função dele? A função dele, na grande maioria das vezes, é quando a gente quer juntar palavras, e aí usa o apóstrofo para economizar, né? O inglês é uma língua muito econômica, as pessoas tendem a juntar muito as palavras, e às vezes uma palavra, uma frase bem grandona, eles resume e fica bem curtinho. Como eu já expliquei isso para vocês em sala de aula, né? Mas, nesse caso específico, ele vai ter outra função. Ele vai ser usado para falar sobre posse, posse de objetos. Vamos ver aqui. Então, possessive apostrophe s, ou genitive case. A gente tem aqui, ó, usamos o apóstrofo s para expressar a posse de objetos. Então, aqui um exemplo, ó. This is John's house. Essa é a casa de John. Eu coloquei aqui, ó, um apóstrofo S depois do nome de John para expressar que essa palavra aqui que vem depois pertence a ele, certo? Vamos ver aqui as regras. Ó, a gente tem uma regra geral, que é quando a gente coloca o nome do dono desse objeto, o apóstrofo S e em seguida o objeto da posse, como a gente viu nesse exemplo. Então, aqui, por exemplo, ó, that is Julia's bedroom. E aquele é o quarto de Júlia. Então, aqui eu tenho Júlia, é a dona. Aqui eu tenho o apóstrofo S e bedroom, que é o quarto dela, que é o objeto da posse dela que eu estou falando. A gente tem também o caso de quando um objeto de posse, ele tem mais de um dono, ele é de mais, pertence a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, a gente coloca o dono, o outro dono, o apóstrofo S e o objeto da posse. Então, nesse caso aqui, this is Matt and Claudia's car. Nesse caso aqui, eu não estou dizendo que o carro é de Cláudia, eu estou dizendo que o carro é de Matt e Cláudia, certo? Ah, professora, e se fossem 10 pessoas? Ia ser do mesmo jeito, eu ia colocar o nome das 10 pessoas e no final, no último nome, é que eu ia colocar o apóstrofo S, certo? Quando a gente tem mais de um objeto e mais de um dono, ou seja, eu estou falando, digamos, de vários cadernos, vários livros, várias mochilas, são os mesmos tipos de objeto, mas cada um pertence a uma pessoa diferente. Então, eu vou colocar o apóstrofo S no nome de cada um. Então, vai ficar dono, mais apóstrofo S, dono, mais apóstrofo S. Se for 10 donos, o dono e o apóstrofo S, o dono e o apóstrofo S 10 vezes para depois colocar o objeto. Então, aqui, ó, por exemplo, these are Peter's and John's bikes. Então, muito importante aqui, o apóstrofo S está no nome de Peter e no nome de John. E bike está no plural. Então, eu estou indicando que são mais de uma bike. Estou dizendo que Peter tem a bike dele e que John tem a bike dele, certo?
Se fosse o contrário, se fosse uma bike para os dois, né? Digamos que eles fossem irmãos e dividem a mesma bicicleta, aí sim eu ia colocar Peter and John's, com o S, bike. E quando a gente tem o nome de um dono que termina em S, a gente só coloca o apóstrofo. Não vai repetir o S, porque o S já tem. Só que a gente vai colocar o apóstrofo depois. Assim, ó. These are Marco's books. Aqui, ó. Marcos já é uma palavra que termina com S. Então, eu só faço colocar o apóstrofo e repetir. E botar o nome do objeto. Viu? Então, é muito tranquilo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar isso de letra, mas eu quero que vocês anotem as dificuldades de vocês, as dúvidas de vocês, para na nossa intervenção de amanhã a gente poder comentar, a gente poder tirar todas as dúvidas. Belezinha? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e aí amanhã a gente conversa. Bye, bye, see you tomorrow.